Agora, 10 dias de clamor, o Espírito Santo e o tempo do fim. Muito bem, chegamos agora aqui nos 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Mudou um pouquinho o foco, né? Não o objetivo, tá? Mas por quê? Geralmente a gente fazia 10 dias de oração, né? E focávamos ali. Não que os outros dias não tivessem importância, mas agora, nesse novo foco, nos aproximamos dos 10 dias de clamor, porém 365 dias de oração. É o que nós pretendemos durante esse ano, já começou, bem verdade. Porém, a sequência desses 10 dias de oração aqui, o Espírito Santo e o tempo do fim. Cada dia um tema diferente. Começamos lá no dia 19 e seguimos, né? Dia 19 a gente trouxe aqui, inclusive agradecendo o pessoal da mídia aí, da União Leste Brasileira, por disponibilizar também, viu? O pastor Moisés, ali trazendo um pouquinho da introdução, né? Também o presidente, a gente falou um pouquinho sobre o amor, né? O presidente da divisão sul-americana para os adventistas do sétimo dia, pastor Stanley Arco. E também tivemos aqui o secretário da União Leste Brasileira também, falando pra gente na sequência, na sexta-feira. Aí, no sábado e no domingo, você ficou em rede nacional também, acompanhando às 2h30 da tarde aí o pastor Felipe Amorim e também aí o pastor Lucas Igor, que você conhece bem do horário, né? Falando um pouquinho sobre essa temática. E hoje, segunda-feira, temos a grata satisfação de receber aqui, já foi apresentado, mas voltamos aqui nesse bloco, o pastor Manuel Ferreira, né? Sobrenome? Conceição, perdão. Ato falho. Tudo certo. Manuel Conceição, que atua diretamente na Associação Bahia, que pertence à Igreja Adventista do Sétimo Dia, para esse campo aqui de Salvador e região metropolitana. É isso mesmo, pastor Manuel? Exatamente. Tenho uma alegria de estar trabalhando com essa gente maravilhosa. E ele já explicou no blog anterior, né, pastor Manuel, sobre a sua atuação, né? E a gente agradece aqui a sua presença. Já a gente entrega os minutos que se seguem, né? Estamos agora ao vivo através da nossa transmissão no canal do YouTube e também no Instagram, através do @Rádio Novo Tempo Salvador, juntando forças também com a FM 95.5, além do nosso aplicativo e também aí no navegador Rádio Novo Tempo Salvador, no novotempo.com/Rádio Novo Tempo Salvador. Então, motivos não vão faltar para você seguir com a gente. Lembramos que temos um presente para você que acompanha aqui a Rádio Novo Tempo, que é a revista Espírito Santo, Deus dos Bastidores, que tem tudo a ver com o que nós estamos estudando aqui na Rádio Novo Tempo, tá bom? Esse é presente. Você pode enviar para cá Espírito Santo, que vamos enviar gratuitamente para você que me acompanha agora. 71991653053, tá bom? 71 é o DDD, 991653053. É só enviar a frase, palavra aí. Pode colocar assim, Espírito Santo, tá bom? Que vamos entender. Vale também para você do YouTube, tem que ser no WhatsApp para que a gente formalize o seu pedido. De quebra, eu vou sortear esse livro aqui, ó. Reavivamento Verdadeiro da CPB, Casa Publicadora Brasileira. Esse livro é apenas para um contemplado, tá? Vamos fazer o sorteio. Agora a revista vai para quem pedir. Pastor Manuel, entendemos a ação do Espírito Santo. Você pode trazer um resumo para a gente desses dias que já passaram? Começamos no dia 19 e como é que funciona esses 10 dias de clamor, 365 dias de oração? Que maravilha, Luiz de Castro. Quero agradecer a oportunidade de poder falar aos nossos ouvintes da Rádio Novo Tempo, 95.5 FM. Alguns estão ouvindo agora no seu carro, outros estão aí na sala de casa, alguns talvez dentro de um ônibus com fone no ouvido. Você é muito amado por Deus, querido ouvinte, e eu tenho a grata satisfação de poder falar a vocês nesta manhã sobre a pessoa do Espírito Santo. É interessante que quando a gente se depara com esse tema, e é o tema que a gente está trabalhando aí nos 10 dias de clamor, né? Sobre a pessoa do Espírito Santo. Começamos na última quinta-feira, dia 19, e vamos até o próximo sábado, dia 28, isso acontecendo nas igrejas adventistas do sétimo dia de todo o Brasil, né? E nós temos também casas abertas onde pessoas estão clamando a presença, o poder, a atuação do Espírito Santo. Tem sido um movimento extraordinário. E é interessante que a palavra de Deus revela de maneira muito clara e abrangente a natureza e a função do Espírito Santo. Ele não é uma energia ou um poder
impessoal. Eu vi por muitas vezes, né, que o Espírito Santo é uma força ativa, é uma energia, é um poder impessoal, mas na verdade a Bíblia vai nos ensinando que o Espírito Santo ele é uma pessoa divina, que trabalha em nosso favor e habita em nós, de acordo com 2 Timóteo capítulo 1, verso 14. E em um mundo repleto de incertezas e ansiedades e também muitos desafios, é essencial saber que nós não estamos sozinhos. Querido ouvinte, você não está sozinho, você tem ao seu lado o Espírito de Deus. Esteja você passando aí por lutas no dia a dia, tenha certeza, o Espírito Santo está do seu lado e isso é maravilhoso. Eu gosto, Luiz de Castro, de relembrar sobre alguns atributos do Espírito Santo. E, claro, por exemplo, o Espírito Santo, ele ensina isto de acordo com João 14, verso 26, ali nos é dito que ele ensinará a vocês e fará com que se lembrem de tudo que Jesus falou. E aí eu estava lendo um livro chamado A Revolução do Espírito, está aqui em minha mesa, quem está acompanhando pelo YouTube ou pelo Instagram. Quem quiser adquirir, é da CPB. É da CPB, esse livro é fantástico, eu gosto muito dele, tem algumas histórias assim impressionantes acerca da atuação e do poder do Espírito Santo em nossos dias, Aí eu li da experiência de um irmão recém-convertido chamado Gao, ele é lá da China, um irmão que trabalha no campo e ele tinha dificuldades com a leitura, né? Analfabeto e com problemas de memória. Ele não conseguia segurar muito informações, mesmo informações recentes. Ele tinha dificuldades. E um sábado ele decidiu, claro, ele tinha um desejo no coração de ensinar a palavra a muitas pessoas, aos seus amigos, as pessoas que trabalhavam no campo junto com ele. Ele tinha essa vontade ardente no coração e então ele decidiu orar. E teve um sábado em especial que ele estava orando, ele orou por horas, pedindo ao Espírito Santo que desse a ele a capacidade, desse a ele o dom da leitura. E interessante, enquanto ele orava, depois de horas conversando com o Espírito Santo, ele ouviu a voz do Espírito Santo. Isso está registrado neste livro. É impressionante, impactante. Quando eu li pela primeira vez, fiquei arrepiado, né? Porque a gente vê o Espírito Santo agindo assim de forma tão bonita nos nossos dias, é maravilhoso. Então o irmão Gao ouviu a voz do Espírito dizendo para ele: leia o Salmo 62. E ele ficou assim, como assim? Eu não sei ler. Leia o Salmo 62, a voz de Deus foi incisiva com ele. E ele pegou a Bíblia que ele recebeu por ocasião do batismo e abriu no Salmo 62. Olha, ele leu do primeiro ao último verso. Ele ficou tão impressionado com aquilo, ele saiu vilarejo afora para encontrar o líder da igreja. E quando chegou ao líder da igreja, ele disse assim: Deus me ensinou a ler, Deus me deu o dom da leitura. E interessante, com a Bíblia fechada, ele recitou o Salmo 62 do primeiro ao último verso. E o texto bíblico que a gente acabou de ler, que foi João 14, verso 26, disse que o Espírito Santo ensinaria aos filhos de Deus e faria cada um deles lembrar daquilo que Jesus ensinou. E isso aconteceu, esse verso se cumpriu na experiência do irmão Gao. Bem recente essa história ali, aconteceu na China. Tremendo, né? Maravilhoso, fiquei encantado. Eu não li esse livro ainda. Mostra por gentileza mais uma vez aqui para... Eu acho que o pessoal da CPB está preparando aí alguns livros, viu? Durante essa semana eu já estou trazendo esse aqui, que é o Reavivamento Verdadeiro. No caso, a Revolução do Espírito. Eu acredito também a gente pode, durante essa semana, trazer esse livro. Perfeito, gostei dessa ilustração desse tema. Tem tudo a ver. Por isso que a gente fala, tem livros, né, que vão de encontro e esses da CPB são fundamentais. Pastor, que introdução belíssima, né? E dentro desses 10 dias, que vai muito além do que isso, né, de clamor, porém 365 dias de oração, chegamos a mais um dia especial, né? E eu queria que você complementasse para a gente. Daqui a pouco vamos acompanhar alguns pedidos de oração que estão nos chegando através do 719-9165-3053.
Mas complementa pra gente Sim. sobre esse dia importante também que chegamos agora, ainda tem uma jornada até o sábado, né? Exatamente. O que você pode trazer mais de complemento, né? Sim. Sobre o que nós podemos estudar também da ação do Espírito Santo, mas também a pessoa do Espírito Santo, que muita gente tem dúvida, né? Se é um, se é dois, se é três. A gente já aprendeu um pouquinho mais, né? Mas chegamos a um dia muito importante hoje também. Maravilha. É bonito também ressaltar que Jesus, ele fez uma promessa bonita e tem que ver conosco. É para os nossos dias. Ele promete o Consolador, né? A palavra Consolador no texto original, Paracletos, né? Quer dizer alguém ao lado. Olha que bacana, o Espírito Santo, ele está ao nosso lado. E é mais bonito ainda quando a gente, em João capítulo 14, versos 16 e 17, o Senhor, ele diz que o Espírito está conosco e habitará em nós, ou seja, seremos casa do Espírito. Isso é tremendo, é maravilhoso, isso me emociona bastante. Então foi feita esta promessa de o Espírito habitar em nós. E quando esta pessoa do Espírito é dada aos filhos de Deus, o Espírito Santo nos enche de dons, nos enche de dons. E quando a gente corre para a palavra de Deus, para as cartas de Paulo, existem 3 cartas que são referências neste tema dos dons espirituais. A gente tem, por exemplo, Romanos, capítulo 12, versos 6 a 8. Temos também aqui 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 ao 10. Efésios, capítulo 4, versos 7 até o 13. Nós temos aqui listas de dons, né? Paulo, ele foi cuidadoso em mostrar, né, para os seus leitores esta lista de dons. Inclusive, há dons que vai aparecer nas 3 cartas, nos três textos aqui que eu mencionei, como, por exemplo, profeta ou profecia. A gente vai ver nas 3 cartas. Mas existem dons que, por exemplo, o dons de cura está ali somente em 1 Coríntios, capítulo 12, versos 8 a 10, e que é um dom bonito, um dom tremendo também. E algumas pessoas, Luiz, costumam perguntar, né, qual que é o objetivo dos dons, como é que se recebe os dons do Espírito Santo. Os dons espirituais são habilidades, né? Isso é importante ressaltar. São habilidades concedidas pelo Espírito Santo ao fiel, conforme a vontade de Deus, com o propósito de edificar a igreja, de edificar o corpo de Cristo. Sua finalidade é essencialmente espiritual: promover o aperfeiçoamento dos membros e fortalecer a unidade da igreja. Esta é a finalidade dos dons. E muitos cristãos têm dúvidas sobre a diferença entre dons e talentos. Entendi. A principal distinção está no propósito. Os dons são capacidades espirituais concedidas pelo Espírito Santo após a conversão, com o objetivo de cumprir a missão da igreja. Já os talentos são habilidades naturais que podem ou não ser usadas a serviço de Deus. Mas voltando à lista dos dons, quais dons, né, estão nestas 3 listas, no livro de Romanos, no livro de 1 Coríntios, no livro de Efésios? A gente tem aqui uma sequência bem interessante, dons de curar, operações de milagres, profecia, discernimento de espíritos, variedade de línguas, capacidade para interpretá-las. A gente vai para Efésios, a gente encontra aqui a uns Deus deu o dom de serem apóstolos, outros profetas, evangelistas, pastores, mestres. Olha que interessante. E tudo isso é com um objetivo: aperfeiçoamento dos santos. Isso está em Efésios capítulo 4, tá? Aperfeiçoamento dos santos e também para o desenvolvimento do serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Quando a gente corre para Romanos, tem ali ministério, ensino, exortação, e alguns outros dons, como o dom da misericórdia, e são ferramentas poderosas aí para
o aperfeiçoamento dos santos e também para o crescimento, fortalecimento do corpo de Cristo, que é a sua amada igreja. É interessante que a carta, né, de 1 Pedro, capítulo 4, verso 10 e 11, Pedro cuida em fazer uma recomendação muito interessante nesse contexto dos dons. Sirvam uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como encarregados de administrar bem a multiforme graça de Deus. Se alguém fale de acordo com os oráculos de Deus. Se alguém serve, faça-o na força que Deus lhe dá, para que em todas as coisas Deus seja glorificado por meio de Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o domínio para todo o sempre. Amém. Louvado seja o nome do nosso Deus. Entendemos então, pastor, um pouco melhor sobre essa ação dos dons, né? Que às vezes as pessoas recebem e acham assim, nossa, será que eu estou usando de forma correta? E tem ação direta do Espírito Santo, né? Conforme aprendemos aqui sobre esse dia, que mensagem importante que dá sequência a esses 10 dias de clamor, 365 dias de oração. Pastor, se me permite, vamos acompanhar alguns pedidos de oração, porque muitas pessoas, inclusive, estão com o coração muito assim, preocupados de diversas formas. Mensagens que estão chegando aqui sobre filhos que estão afastados dos caminhos do Senhor. Um dia esteve ao lado do Senhor, mas estão afastados. Alguns, inclusive, pedem anonimato, outros deixam aqui claramente, né, esse desejo. A Norma, por exemplo, ela pede oração aqui, fala sobre salvação da sua família, fala sobre cura do câncer, inclusive falando aqui da parte frontal da cabeça da sua irmã, a Carmelita, de Cássia Souza, menciona o nome dela. A gente pede que o Senhor ore também por essa situação tão delicada. A gente sabe que os enfermos também passam por essas lutas, né? Também estaremos orando aqui pela vida da Joana, que pede também pelos seus. O Emerson Campos também pede oração nessa manhã, atendendo também, além do zap aqui, o pedido dos amigos que estão no nosso canal do YouTube, através do Instagram também. A Jaque faz menção aqui pedindo oração pelo Anderson, local de trabalho, e também pela sua casa. A Maria José também. Vamos estar em oração também nesse exato momento aqui. Eu quero que o Senhor ore também, pastor, já, pela vida aqui da Graça Nogueira, que pede pela família, entendendo melhor a ação do Espírito Santo. A Jaqueline Santana diz que está ouvindo a Rádio Novo Tempo. Diz assim, essa mensagem: a rádio com meu paciente, ele é católico, mas preferia a Novo Tempo. Que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, viu, Jaque, por compartilhar a voz da esperança também, viu, aí. Seu paciente, é isso mesmo? Tá certo, obrigado, viu, por estar com a gente. Tem uma pessoa aqui que está dizendo assim: bom dia a todos, peço oração pela minha saúde, estou grávida. Deus abençoe a minha gravidez, e também peço oração pelo meu irmão Márcio, que mora em Vera Cruz, Rio Grande do Norte. Imaginei que fosse Vera Cruz aqui do outro lado da ilha, mas é Rio Grande do Norte. A gente, assim, de diversos locais, né? E a gente agradece. Pastor, não temos mais tempo, mas de qualquer forma tem muitos pedidos chegando aqui. Eu queria que o senhor externasse, além desses que eu li também aqueles nos minutos que se seguem após a vinheta, também aqui no nosso momento de oração da Rádio Novo Tempo. Rádio Novo Tempo. Novo Tempo. Vamos orar. Amado Deus, somos gratos por sua bondade, a bondade de nos permitir ouvir a tua voz por meio da Rádio Novo Tempo. Obrigado, Espírito Santo, por falar conosco nessa manhã mais uma vez, por ser o nosso Deus, o nosso amigo, alguém que está do nosso lado, segurando a nossa mão. O Senhor segure a mão da Carmelita nesse instante e opere um milagre, cure ela desta enfermidade, para a glória do teu nome. Amém. Nesta semana encontrei uma pessoa muito querida, a Daniela, dizendo: olha, eu fui curada do câncer. Que assim seja também com a Carmelita. Amém. Senhor, segura a mão do Anderson, onde quer que ele esteja nesse momento, que a bênção do Senhor esteja sobre ele, sobre a Graça Nogueira, sobre Jaqueline, sobre esta pessoa que está grávida, inclusive pediu pela gravidez, e pelo seu irmão Márcio, que está um tanto longe da Bahia, mas
que a tua mão é poderosa para alcançar onde quer que ele esteja. Amém. Obrigado, Senhor, por todas as bênçãos. Continue com os teus filhos que estão agora ao volante. Continua com estes que estão dentro de suas casas ouvindo esta palavra. Continua com aquele que está caminhando com o fone no ouvido e ouvindo esta oração. Senhor, abençoe os teus filhos que estão passando por aflições, que recebeu um diagnóstico recentemente, a empresa está falindo, o casamento está enfrentando lutas. Senhor, Espírito Santo, segura a mão de cada um destes teus filhos que estão nos ouvindo agora. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Você ouviu 10 dias de clamor, o Espírito Santo e o tempo do fim.